Boa tarde, meus queridos, a graça e a paz. Bom, tem vídeos que a gente grava porque a gente está motivado, a gente tem um assunto e a gente quer passar para todo mundo, né? E louvado seja Deus por isso. Mas tem alguns vídeos que a gente grava e não é por vontade, talvez, não tem uma grande motivação, mas é necessário que a gente fale alguma coisa quando a gente vê que pessoas estão indo contra aquilo que é a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, eu passei algumas mensagens para algumas pessoas, né, como todos os dias, e uma pessoa devolveu a mensagem dizendo que não precisa de igreja, né, que esse negócio de igreja não tem nada a ver. Pois bem, aqui no meu convívio com as pessoas que eu convivo no trabalho, né, muitas pessoas entram, né, hoje nem tantas, mas as que entram e tem uma brecha, a gente sempre está falando sobre Jesus, né, e hoje falando com uma pessoa, até mesmo por iniciativa dela. Por fim, ela disse que essa questão de igreja é uma coisa muito particular e que não precisa estar numa igreja, que lendo a Bíblia entendeu que ela é a igreja, que Deus não tem um templo, né, não está em uma denominação e que ela é o templo do Espírito Santo. Pois bem, eu concordo, porém eu não posso ouvir algumas coisas que vão contrário à palavra do Senhor e ficar, né, inerte, não fazer nada, não falar nada. Então eu comecei a falar com essa pessoa. A Bíblia diz, né, em 1 Pedro, capítulo número 3, verso número 15, que nós precisamos estar prontos, né, a responder a quem quer que seja a razão da nossa fé, né, tudo com mansidão, com humildade, né, prontos simplesmente para responder. Então comecei a falar com essa pessoa que realmente ela é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo número 6, vai nos dizer isso, que realmente ela é templo do Espírito Santo. Porém comecei a dizer a ela, né, que também por entendimento de ser o templo do Espírito Santo, que ela precisava, que há uma necessidade dela deixar o tipo de vida que está levando, porque também o mesmo texto diz: ai daqueles que destroem o templo do Espírito Santo. Porém, irmãos, a Bíblia não anula o templo por essa questão de falar sobre o templo, pessoa, de nós sermos o templo do Espírito Santo, né? Essa pessoa também me disse que Jesus não fundou uma igreja, de que Jesus não tinha um templo, e que Jesus era contrário ao templo. Irmãos, isso é uma total loucura, isso é absurdo. Jesus nunca disse nada contra o templo. Pelo contrário, se nós observarmos as Escrituras, nós vamos ver em Mateus capítulo número 21, nós vamos ver Jesus no templo. Nós vamos ver em Lucas no capítulo número 2, Jesus sendo apresentado no templo. No mesmo capítulo de número 2, nós vamos ver Jesus aos seus 12 anos ensinando os mestres no templo, né, e chamando aquele lugar de casa do meu pai, de que ele estava tratando, né, dos negócios, dos assuntos do seu pai. Nós podemos ver em Lucas, né? Agora vamos falar de Lucas, porque muitas pessoas se querem seguir pela ciência, querem seguir por uma racionalidade. Nós vamos ver aí Lucas, o médico, né? Um homem muito sábio, instruído, né, pela ciência humana. Esse homem deu muitos testemunhos sobre Jesus. Então nós vamos ver que Jesus estava constantemente, né? Lucas capítulo número 2, Lucas capítulo número 19, né? Nós vamos ver Jesus estava constantemente indo orar ao templo, indo com seus discípulos ao templo, até mesmo debater com os doutores da lei no templo. Jesus repreendeu as pessoas que estavam fazendo comércio na casa dele. Ele disse assim: vocês compram e vendem, fazem comércio, são os vendilhões do templo, né, o que estão fazendo da minha casa. Ou seja, Jesus estava mostrando um amor por aquele lugar,
né? Ele não foi contrário ao templo, ele foi contrário às práticas que haviam no templo, ele foi contrário aos homens que estavam dirigindo o templo. Nós vamos ver Jesus entrando, né, na sinagoga e curando um homem com a mão mirrada. Nós vemos Jesus curando uma mulher que havia enfermo já havia 18 anos. Nós vamos ver Jesus no templo. Nós vamos ver depois da morte de Jesus, né, quando as pessoas dizem que aí começou a nova aliança. Ok, nós vamos ver. Nós vamos começar já em Atos número 2, quando já estavam reunidos como igreja do Senhor, reunidos em um lugar, né, em um cenáculo, estavam em oração, e vem o Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, capítulo número 2, reunidos como igreja, foram capacitados pelo Espírito Santo. Saindo dali, nós vamos ver Atos capítulo número 2, verso número 42 ao 46, nós vamos ver que todos os dias, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, né, e nas orações, todos os dias, irmãos, todos os dias, no templo e nas casas. Nós vamos ver Atos capítulo número 3, Pedro e João subindo a hora nona no templo para orar. E havia um homem que era colocado à porta do templo todos os dias, um homem enfermo à porta do templo todos os dias. Ora, o mundo que é tão bom pegava esse homem e levava ele na porta do templo, onde sabia que pessoas tementes a Deus iriam entrar e poderiam ajudar, trazer algum tipo de benefício ou sustento para esse homem. Pedro e João trazem a esse homem não coisas financeiras, mas trazem a ele a palavra, trazem a ele aquilo que realmente importa, que é Jesus Cristo, o poder de Deus manifestado através da vida desses homens simples e comuns. E então, esse homem sendo curado, a primeira coisa que ele faz é entrar no templo. E nós vamos vendo aí em outras várias passagens os apóstolos debatendo, os apóstolos contendendo com doutores da lei, com escribas, fariseus, saduceus, sempre no templo, mas não contrário ao templo, contrário aos governantes do templo, contrário aos dirigentes, contrário a esses homens que estavam sempre no templo. Jesus nunca foi contrário. Jesus foi contrário aos que estavam diante da obra, tentando trazer o entendimento, né, e qual era a real vontade de Deus. Nós vamos ver, né, espiritualmente a igreja do Senhor na parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, a partir do verso número 11, nós vamos ver ali dois filhos, né, um pai, um filho quer a herança, né, quer os bens e quer deixar a casa do pai, e o pai dá e esse filho vai para longe, porém o outro filho fica. O filho que vai para longe, né, os bens, o dinheiro acaba, e esse filho começa a passar dificuldade, começa a mendigar, começa a viver uma vida, né, uma vida de humilhação, uma vida de necessidades, ao passo que o filho que permaneceu, ele tinha todas as coisas, né, que eram do pai, e de nenhuma necessidade passou, inclusive não passou dificuldade da presença do próprio pai. É essa a mensagem que o Senhor nos mostra. Não há um lugar bom, não há um lugar que nós seremos preenchidos, né, que teremos a plenitude, se esse lugar for longe dele. Nós só temos tudo, nós só teremos plenitude se nós estivermos junto dele, na casa dele. Lugar de filho é na casa do pai. Lugar de filho é na casa do pai, não é longe dele. Só prega contra a igreja do Senhor quem não tem desejo de estar na presença dele, porque se conhece a presença do Senhor estando em comunhão com os irmãos. Hebreus 10, 25 diz que muitos deixaram de congregar, mas os que creem não deixam a congregação, têm prazer de fazer parte do corpo. Eu nunca vi uma mão andando sozinha, a não ser no filme do Família Addams, né, que tem uma mãozinha ali caminhando sozinha ali fora do corpo. Fora isso, não há membro que não esteja ligado ao corpo. Nós somos
o corpo de Cristo nessa terra. Precisamos permanecer juntos como igreja. Ah, mas ele não criou um templo. É verdade, não criou um templo não. Mas pega 80, 100 pessoas e coloca dentro da tua casa, usando o teu banheiro, fazendo sujeira, usando todos os teus copos e tudo mais. Por isso nós alugamos um lugar e nós pagamos aluguel com as ofertas das pessoas. Amém? Deus abençoe. Fica na bênção, fica na paz, renova a tua mente. Amém? Romanos 12 diz, renova a tua mente. Coloca a tua mente naquilo que é a mente de Cristo. Você vai parar de falar essas coisas aí. Deus abençoe.